Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Sá, eu sou empresária do ramo da construção civil, do agronegócio e da hotelaria. Eu tenho uma larga experiência com empreendedorismo, desde a faculdade, escola, vida profissional. Então, eu criei esse canal aqui para tentar simplificar e trazer ideias práticas mesmo, raciocínios, insights, para você que quer tirar sua ideia do papel e transformar ela numa coisa palpável, executável, que você possa viver daquilo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância, tá? A importância do conteúdo responsável, de você realmente, literalmente, eh, conseguir absorver o conteúdo, absorver, criar solo fértil para a sua ideia de forma eficiente e você aí parar de ser um Bob Esponja que absorve, 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 absorve e não muda em nada a sua vida, não muda em nada a sua ideia, não traz nada de requinte para a sua ideia, não melhora ela, não melhora você, não faz diferença nenhuma. E eu vou te explicar o porquê. Eu, primeiramente, eu entendo muito bem como eu, Gabriela, aprendo e absorvo um conteúdo. Eu tenho duas formas principais de aprendizado e fixação de conteúdo que para mim são essenciais. Cada pessoa tem um estilo, você pode pensar que a ideia desse canal é fazer você refletir em como você funciona, e aí você entendendo isso e vai conseguir aproveitar, deixar de ser um Bob Esponja para os demais conteúdos que você vier a consumir, você vai entender de fato, por A mais B, como é que você vai aproveitar 100% desse conteúdo. Se não 100%, muita porcentagem dele, que hoje em dia você praticamente não está aproveitando nada. Resumidamente, eu, Gabriela, eu absorvo esse conteúdo de duas formas. Eu sou aquela tipo de pessoa que eu quero aprender alguma coisa. Vou para minha área agrícola. Eu quero fazer uma plantação de palmito. Eu quero agora iniciar banana, fazer banana. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou já comprar um monte de semente, sair aplicando? Não. Vou conversar com pessoas super técnicas? Vou visitar lugares? Não. O meu primeiro passo é sempre consumir muitos conteúdos daquilo. Eu vou assistir vários vídeos, eu vou ler muito sobre aquele assunto e eu vou passar um tempo introspectivamente absorvendo aquele assunto. Mas absorvendo de qualquer forma, não. E aí vai para o meu segundo passo, tá? Toda vez que eu vou assistir um vídeo no YouTube ou vou ler alguma coisa, eu tenho o costume de anotar. Então eu tô vendo um podcast sobre o assunto, eu dou pausa, eu não fico vendo um podcast igual a louca, assim, que sabe, com a pessoa que coloca, que às vezes é interessante, você acaba absorvendo um pouquinho daquilo ali, te dá aquele insight, aquela animação momentânea, mas você de fato não aplica aquilo. Então, por que que você não aplica? Porque você não para questionar. Então, quando eu estou assistindo um podcast, seja ele sobre qualquer assunto que eu ache minimamente interessante, é por isso que eu estou assistindo, se eu não achei interessante, eu simplesmente mudo de podcast, ou de livro, ou de conteúdo, né? Então, quando eu estou assistindo um podcast que eu com certeza acho interessante, eu sempre vou estar com um caderno do lado, eu sempre vou estar pausando e anotando, e não só anotando, porque não basta você anotar, tá? Porque você tem que anotar e você tem que entender aquele conteúdo que foi te passado. E não tem pressa, ninguém tem pressa, ninguém está disputando com você. Você não precisa assistir 1000 podcasts. Você tem que assistir ou ler 1000 livros. Você tem que ler aquele livro e absorver aquele conteúdo de fato. Que você consiga transformar a sua mentalidade através daquele conteúdo. Então, como é que eu faço? Quando eu estou assistindo um conteúdo ou lendo algum livro, e eu tenho esse insight que vocês também têm aí, que pega aquele marca-textozinho, marca, escreve no livro, escreve no caderninho, não basta escrever. Você tem que questionar. Por quê? Por que que aquele conteúdo me pareceu interessante? Por que que eu fiquei animada com esse site? O que que ele me trouxe de raciocínio? O que? Como? Por quê? Então, o ato de questionar tudo, seja a sua ideia, seja o conteúdo que você está pegando, seja um questionamento, seja um livro que você está lendo, o ato de você questionar, ter o senso crítico, é o que vai te ajudar a fixar esse conteúdo. E é um momento que você faz essa pergunta, faz essa série de perguntas, o porquê, o como, interessante, mas por que que eu achei isso interessante? Como que isso funciona? A segunda pergunta mais importante, ou o tipo de raciocínio mais importante é como é que eu vou aplicar isso na minha vida?
que aquele conteúdo me chamou a atenção e como ele se aplica na minha vida. Você está me assistindo agora, tá? Interessante o que essa menina está falando, mas o que que ela impacta na minha vida? O porquê que o fato de eu anotar, questionar aquele conteúdo, o que que ele vai mudar de fato na minha vida? Você vai ver que sua mente é treinável. Eu passei muito tempo assistindo conteúdos. Eu sempre fui muito curiosa. Então eu tenho esse hábito de consumir muitas coisas, mas eu também já consumi muitas coisas que literalmente, claro que você nunca vai lembrar de tudo, mas que não mudaram a minha vida, não impactaram quem eu sou, não impactaram o meu comportamento, a minha mentalidade, não impactaram nada. Foi simplesmente alguma coisa que passou e foi embora da minha mente. Eu achei interessante, legalzinho na hora, mas foi embora. Por que que foi embora? Porque eu não trabalhei a fixação, o questionar, o senso crítico daquilo. Eu não parei para pensar em como aquilo se aplicava na minha vida, em como eu aprender a plantar banana, que eu achei interessante, aonde eu aplicaria aquilo na minha vida? Como eu transformaria aquilo em alguma coisa representativa na minha vida? Entendeu? Então, às vezes você está vendo um ensinamento sobre qualquer coisa, até esse aqui, ou você está vendo um ensinamento sobre como se relacionar melhor. E aí a pessoa está te dando várias dicas ali e você simplesmente escuta, mas você não pensa, não reflete, não para analisar. Tá, o que aquela pessoa falou ali eu achei super interessante. Eu faço isso? Alguma pessoa já fez aquilo comigo? Como é que eu me comportei? Como é que a pessoa se comportou? Eu gostei dessa sensação? Eu gostei de quando a pessoa fez isso ou quando eu fiz isso? Eu acho bacana repetir isso. Eu acho que isso traz benefício para alguém? Eu acho que isso traz benefício para minha vida? Você entende o tipo de raciocínio? E quando você faz esses questionamentos, assistindo um vídeo sobre qual comportamento você não pode ter com mulher, sei lá, essas besteiras que tem na internet. Então, você acaba questionando a você mesmo. Você acaba questionando a sua vida, a sua realidade. Você acaba analisando como aquele conteúdo que você viu impacta no seu comportamento, na sua mentalidade, na sua ideia, na sua vida, na sua realidade. E se você pode aplicar aquilo ou não, se aquilo foi útil ou não. E se não foi útil naquele momento, eu não tenho nada que fazer com aquilo, não aprendi nada, aquilo não me trouxe emoção nenhuma nova. Aquele comportamento não muda em nada a minha vida, acho que não preciso melhor daquilo. Descarta. Não, deixa pra lá. Mas não deixe de questionar, porque o ato de questionar, ele vai melhorar o seu próprio entendimento de você mesmo, da sua vida, da sua realidade, das suas ideias, do seu raciocínio. Esse é o primeiro fato. Eu ainda tô no primeiro, não erro. Desculpa aí. Ah, eu devagar. Às vezes eu me empolgo um pouco falando sobre o assunto, porque eu realmente acho muito importante. Eu fico muito nervosa quando as pessoas falam, eu já li esse livro aqui em 2 dias. Tá, mas o livro fala sobre o quê? O que você aprendeu com ele? E muitas vezes, muitas das pessoas, elas não conseguem nem explicar qual era o conteúdo do livro, ou por que que aquele livro foi maneiro, ou importante, qual foi o insight que ela teve. Simplesmente, ela vai falar ali rapidamente, mas não vai ter nada que tenha profundamente alterado, melhorado ou criado alguma conexão com ela, entende? Então, eu acho muito importante, eu fico nervosa mesmo quando as pessoas consomem muito conteúdo e não trabalham aquele conteúdo. A segunda forma de como eu absorvo o conteúdo eu tenho muita mania. Eu aprendo muito de forma visual, tá? Então, assim, o podcast, ele foi muito importante para mim, porque eu tenho muita mania, tá, de escutar audiolivros, além de ler. Porque às vezes eu não tenho como ficar comprando todos os livros, tem muito livro gratuito e eu tenho o hábito de correr, então eu gosto muito de correr, escutando o livro ou dirigir. Às vezes estou indo de um lado para o outro ali uma viagem, uma estrada, e eu vou escutando livro ou podcast ou alguma coisa que eu acho interessante, basicamente nisso. De vez em quando eu escuto música, tá, gente? Não acho que eu sou uma louca, não. Eu escuto bastante música também. Mas eu tenho muito essa mania, principalmente se for de manhã cedinho, eu normalmente vou colocar algum livro. Então, o podcast, ele me ajudou muito a fixar, porque de forma visual eu consigo lembrar da roupa que a pessoa tava naquele conteúdo e tudo mais. Então, eu já tenho essa memória visual mais vamos dizer assim, ela impacta mais a minha memória, ela traz uma fixação maior. Então eu já percebi isso desde quando eu era da época da escola, quando eu fazia escola e eu
Eu nunca fui muito estudiosa, tá, gente? Vou falar aqui a verdade pra vocês. Eu nunca fui aquela super aluna, mas eu sempre tive facilidade, principalmente em conteúdos que não necessitavam de esforço. O que que eu digo isso? Eu digo isso, não quero desmerecer nenhuma matéria. Mas, por exemplo, se você está numa aula de história e a pessoa está te contando uma história, é fácil, é uma história, você consegue gravar aquilo na sua mente. Claro que você raciocina, tá? Tem um senso crítico, tem análise ali, mas eu tô falando assim, que você, para fazer uma resposta para uma prova, você literalmente tem que lembrar daquele conteúdo que aquele professor estava te contando, e é uma história. Então, uma história é uma história, você fixa na cabeça. Eu fixava de maneira muito fácil. Então, como eu não era muito estudiosa, eu tinha muita facilidade nessa questão. Eu tinha a facilidade também porque eu lembrava dos quadros. Quando a professora fazia um quadro muito bem desenhado, com muitas cores, eu conseguia lembrar dessa informação como estava no quadro. E também, quando eu estudava, eu também não era assim, né, gente? De vez em quando eu fazia meu caderninho, tá brincando? Mas quando eu faço anotação, eu normalmente tenho o costume de anotar. Anotar com nuvenzinhas, canetas coloridas, então eu acabo visualmente gravando aquele conteúdo. Quando eu vou pensar naquele conteúdo, eu sei qual é a cor que eu usei, se eu circulei aquilo ou não, se eu botei aquilo com mais aquilo. Então eu faço uma coisa mais gráfica, vamos dizer assim. Então, com essa era da tecnologia, o que eu faço é pegar um conteúdo, eu sempre tenho um caderno, meus cadernos são vários cadernos de vários insights diferentes, de vez em quando eu pego todos eles e faço uma apresentação. Eu também tenho muita mania de fazer apresentações de mim para mim mesmo, porque eu já te falei que o autoconhecimento ele é fundamental para você que é empreendedor. Você tem que conhecer o seu tipo de comportamento, o tipo de mentalidade, como é que você consome, como é que você absorve conteúdo, como é que você guarda conteúdo, como é que você funciona para você direcionar a sua empresa da melhor forma, tá bom? Então, basicamente nisso eu faço esses dois tipos de fixação de conteúdo. Então, você aí que está sendo Bob Esponja, que está consumindo conteúdo atrás de conteúdo, querendo fertilizar a sua terra, você está jogando superficialmente, os passarinhos estão levando embora, a água de chuva está levando, e não tem nada ficando na sua terra para enraizar as coisas. Pare de ser um Bob Esponja de conteúdo e comece a se perguntar, a se questionar, anotar, fazer resumos, explicar para outra pessoa é uma coisa que é muito importante, para você tenha realmente fixação desses conteúdos, fixação desse material para que você consiga florescer no seu negócio, trazer sempre inovação para sua empresa, trazer sempre insights melhorados para sua ideia e você consiga de maneira mais natural, mais espontânea, trazer soluções para o seu negócio. Não deixe de, por favor, se inscrever aqui no canal, dê seu like e deixe de ser um Bob Esponja, tá? Vamos parar com isso aí. Bob Esponja não é legal. Anota, questiona, faça apresentações para você mesmo e fixe esse conteúdo e entenda o porquê que ele te chamou a atenção. O que que ele muda na minha vida? Qual o pensamento que ele me trouxe? Qual a emoção que ele me trouxe? Qual foi o insight que ele me trouxe? O porquê? Como? De que forma? Entende? Aplica na sua realidade. Não deixa passar, não. Tem tanto conteúdo bacana aí na internet. Pega ele, consome, absorve, anota. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Até a próxima.